parará, papá. Estamos no ar, morrendo de frio, né? Eu não aguento mais esse frio que está fazendo aqui. Aí, se eu for para o Rio, está fazendo frio. Se eu for para o Acre, está fazendo frio. Se eu for para qualquer lugar, está fazendo frio, né? São Pedro resolveu trabalhar hoje, então, né? E está mostrando serviço mesmo. Mas a gente está aqui. Ela já apareceu como surpresa, como plateia, mas hoje ela é o foco. Hoje vocês vão saber tudo o que é essa moça, o que se passa por trás, o que se passa na vida de Júlia Esteves. Quem é Júlia, o que come, onde vive, onde mora e, se eu não me engano, ela tem uma novidade aí para contar para a galera. Mas eu não sei, vamos ver se ela vai contar mesmo. Sejam todos bem-vindos. Quem assistir, quem for assistir, quem estiver assistindo, só tem uma pessoa, acredito eu que seja um dos seus pais, se não sou eu aqui na outra conta no YouTube. Mas, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, Gabriel. Primeiro, quero agradecer pelo convite, né? E bora me conhecer mais um pouquinho, gente. Júlia, deixa eu te perguntar. A última vez que eu falei contigo, tu falou para mim que queria fazer. Adivinha quem respondeu a mensagem? Não sei. Acabou de responder a mensagem. Milagres acontecem. Então, Júlia, a última vez que você... Ela perguntou, como assim agora? Sim. A última vez que você me conversou comigo, você falou que queria fazer odontologia. E aí? Isso. Como é que anda aí essa vida de estudos? Então, eu mudei um pouquinho de ideia no curso que eu pretendo fazer, né? Eu gosto muito da área da odonto, porém não é muito viável para eu poder fazer em questão, principalmente da minha escoliose. E agora, né, sexta-feira passada, recebi a convocação da UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia, falando que eu passei em física médica. Aí agora eu estou decidindo se vou fazer o curso, né, porque eu gostei muito da área, porém ainda tenho um pouquinho de dúvida em relação ao depois da formação, né, do curso, como que vai ser, se vai ser bem recebido pela sociedade, porque afinal é um curso novo, né, pouca gente conhece. E aí eu fiz então a minha matrícula e estou aguardando para começar o curso, que vai ser em novembro. Uhum. Deixa eu te perguntar, e o que se faz? Você, então, por causa desse problema, que infelizmente atrapalha, como foi que ficou assim, quando você decidiu mudar e, enfim, você gostou desse curso, ainda pensa, porque me falaram que dentista, o negócio não é só consultório, pode fazer outra coisa, você não pensa em voltar ou vai meter a cara, como o povo diz no popular, e fazer esse curso mesmo? Então, quando eu decidi realmente que eu não ia fazer odonto, de início eu fiquei bem, assim, chateada, sabe? Porém, eu acredito muito que quando se fecha, vamos dizer, uma janela, abre um monte de porta, né? Abre as portas, abre tudo. E eu acredito que tudo tem um propósito, né? E eu sempre converso com Deus, né? Na verdade, eu converso com o meu quarteto fantástico, que é Jesus, Maria, Santa Terezinha e Chiara. Esses são meus quartetos fantásticos. Sempre está comigo em todos os momentos. Não tem um momento que não esteja com eles. Então, eu sempre fico assim, conversando e prestando atenção, né? Em tudo que acontece. Normalmente, minhas respostas, entre aspas, se assim podemos dizer,
vem através, assim, de sonhos, sabe? Uhum. E um dia, assim, eu acordei, né, e eu realmente decidi, né, que realmente é o odonto, é um curso que eu admiro muito, que, né, eu gosto bastante, porém, não é o momento de eu estar pensando para isso, que eu posso servir de outras maneiras. E logo esse sentimento de uma certa forma, de uma decepção, né, de tristeza, já passou e comecei a ver com novos olhos, novos olhares. E nesse semestre, né, que passou de 2021, eu tentei vários vestibulares, né, e todos foram não, 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 não. Aí eu pensei, nossa, Deus, eu realmente estou fazendo um trabalho que não está sendo assim o suficiente, né? Então eu vou procurar, além do cursinho, uma ajuda para ver como é que vai ser. E aí eu, na sexta-feira, mesmo de manhã, eu fui atrás, né, de um professor de exatas, e eu conversei com ele, e logo depois que eu cheguei dessa conversa com esse professor, eu recebi, né, então, a notícia da UFO. E aí eu fiquei, e agora? O que Deus, né, tá querendo com essas respostas que eu tanto pedia? E eu resolvi tirar um tempinho para mim, para eu pensar direitinho o que Deus está falando, né, o meu quarteto fantástico está falando, e sentir, né, todas as emoções, para não também tirar uma decisão precipitada, né, Gabriel? Uhum. Uhum. Aí, então, foi isso. Opa, já batemos o recorde, passamos a Rede TV. A audiência está grande hoje. Olha, amanhã não, perdão. A Jana Maria está dizendo que legal, nunca tinha ouvido falar desse curso, que interessante. Nem eu, Jana, também. Aliás, Jana estará aqui amanhã à noite também. Jana Uau, tem um ótimo perfil de evangelização no TikTok e no Instagram, faz um trabalho legal. que Eu vou, legal. antes de fazer esse comentário, eu vou te dar um conselho de alguém mais, de um amigo. Uhum, Assiste o episódio 2, ele tem algumas falhas por causa da conexão, mas teve uma pessoa que teve um problema de saúde bem mais sério que o seu, e se eu não me engano, ela queria ser era engenheira, ou era alguma coisa que envolvia a água. E ela não pôde por causa desse problema de saúde dela, e ela decidiu fazer direito, hoje formou em direito, né, e está aí na entendi. luta do AB. Então ela teve que mudar também. Serve de exemplo, ela tem uma história muito bonita. Mas o que se faz em física médica? Para ficar calculando o ângulo de cirurgia, fórmula. A única coisa que eu me lembro de física é peso, que é igual a massa vezes gravidade. Só isso que eu me lembro. Eu não Então, uso física. a física médica é uma área bem grande. Você pode estar trabalhando em várias áreas, né? Como se fosse uma medicina que você pode escolher o que você quer trabalhar. Mas o que faz normalmente é questão de calibrar as máquinas. Então, vamos supor, se você for tirar um raio-x, o paciente, quem leva o paciente para fazer o raio-x, para manusear o equipamento, não é um físico médico. O físico médico somente vai equilibrar todas as máquinas, por exemplo, de um hospital, de uma clínica, enfim. Ou então, pode ficar mais na área assim, do estudo, em questão de medicamentos, esses negócios. E também pode trabalhar na área da... Acho que é a radiologia que fala, acho que é assim mesmo, que é, por exemplo, em Barretos tem o Hospital do Câncer, né? Então tem tratamentos com a radiologia. Então a gente pode também estar trabalhando em relação a isso. Então é uma área assim, bem grande, que ainda não é muito conhecida pela população, mas que, por incrível que pareça, está precisando muito de um físico médico. Porque quando vai se procurar, não tem.
E como é um curso novo, por exemplo, aqui em Uberlândia, a turma que eu entrei é a turma 12. Então, tem muita pouca gente formada, sabe? Aí, Aí eles estão procurando, na verdade, físicos médicos, porque chegou um equipamento aqui em Uberlândia, mas que necessita de mais físicos médicos na área para poder estar trabalhando. E é importante ressaltar aqui que um físico médico não é considerado como médico. Ele é considerado como um físico, mas que estudou especificamente, ao invés de ser, por exemplo, física de materiais, física pura, estudou a mais a parte de medicina, que seria a questão da anatomia, esses negócios. Então, assim, a gente, por exemplo, não pode dar uma receita, né, assim, consultar a pessoa, fazer, assim, interagir realmente, assim, de uma forma direta com o paciente. Isso são os médicos que fazem, por exemplo. Ô, Júlia, qual matéria tu gostava mais na época de escola? Uau! Então, era muito variável, sabe? Muito mesmo. Mas no final do ano passado eu comecei a gostar assim, mais de biologia, de física, de redação. Eu comecei a gostar mais dessas áreas, ter mais assim facilidade, sabe? Em manusear, principalmente. No entanto, no Enem eu esperava assim que eu fosse um pouquinho melhor em relação a humanas, porque a humanas estava mais fácil, sabe, do que assim as exatas. Mas enfim, depois mudou, a minha nota foi bem alta em exatas, eu fiquei muito feliz. Porque estava assim, bem difícil, sabe? Entendi. Eu sou muito fã de cálculo, não, graças a Deus. Eu fui para a minha primeira faculdade de exatas, né? Eu fiz TI, Sério? tinha muito cálculo. Calcular endereço de IP. Olha o seu Luciano aí, muito orgulho da minha Pikachu. Seu Luciano, revela, revela, Sabe revela, por quê? Sabe por que revela desse os apelidos. apelido? Ah, Vou contar isso aqui. É porque o meu cabelo, quando eu era criança, sempre acordava parecendo que eu tinha levado um choque, sabe? Todo pra cima. E até hoje é assim. Aí o meu primo com meu pai deu esse apelido de Pikachu. ai, meu Deus do céu. E você nunca pensou assim em fazer outra área, não? Quando era. Olha a produção aí, produção, seu irmão mais velho. Acabou de sair da reunião do plantão e está aí com a gente. Ai, que saudade. É. Você nunca pensou, não, já que você não, né, teve que mudar os rumos, quem sabe, e ir para a área de humanas, né? Esse negócio, medicina, não. Fique claro aí para as Humanas, pessoas nunca que. pensei. Não, não, assim, Não, direito, um livrinho de leis, um código onde você não, precisa fazer cálculo, né? não, nunca pensei. Nunca me vi assim, sabe, nessa área. Eu sempre me vi mais na área assim da saúde, totalmente da saúde. Qualquer coisa que levasse à saúde, eu estaria dentro desse âmbito, sabe? Uhum. Júlia, quando você recebeu essa notícia, você estava falando do seu médico, tem lá, da pessoa que falou do seu ortopedista, eu não lembro agora, não sei, posso dar o nome certo agora. O que você sentiu assim? Qual notícia? A notícia que você falou que seria ruim por causa da posição, Não, na verdade, não foi do médico. Foi eu não? mesma que eu cheguei a essa conclusão. Não. É porque, assim, quando eu descobri que eu tinha escoliose, eu tinha 12 anos. E foi algo, assim, meio que inesperado, porque eu tinha brincado muito no parquinho e eu fiquei com dor muscular na coluna. Aí eu fiz um raio-x e descobriu que eu tinha escoliose, né? Só que era muito pequena. E o médico da cidade relatou que como que eu passar dos anos com o meu crescimento, ia diminuir a escoliose. Porém, não foi isso que aconteceu. E essa história é bem assim, marcante em minha vida, né? Porque
eu já utilizei o colete ortopédico, que para mim essa foi uma experiência muito forte, porque eu era uma criança. Só que o colete, ele me pegava no corpo todo, sabe? Da cintura até aqui assim. Então eu ficava totalmente, como que eu falo? Fechada, sabe? Eu não conseguia, por exemplo, agachar, não conseguia correr, brincar, não podia pegar peso, porque eu estava com colete, senão poderia né, fazer algum estrago, enfim. E eu fiquei com muito medo de sofrer bullying, porque eu tinha que usar o colete por fora da roupa, sabe? Então, para mim, isso foi muito marcante. Nossa, eu pensava que esses coletes se usavam por dentro. Tipo uma cinta, Não, assim. o meu não tinha como, porque ele tinha, tipo, que uma volta, um almofadado bem grande na região, assim, do seio, e ficava bem alto quando eu colocava a roupa, sabe? Então, a gente chegou aqui em casa a decidir que eu ia usar por fora mesmo da roupa. Aí, essa foi uma experiência bem forte. Depois, a gente ficou mudando de cidade, né? Eu comecei a usar o colete quando eu morava em Divinópolis. Ia fazer o tratamento com o médico de BH. E quando a gente mudou para Uberaba, eu percebi assim, que o colete realmente não estava funcionando para mim. Porque aumentava, diminuía o grau. Aí em Uberaba eu não usei mais. E no meio disso eu também já fiz RPG, Pilates, Busquei, Resseguier, osteopatia, acho que é o nome, não vou lembrar. Já fiz vários assim, tratamentos e nenhum resolvia assim realmente, sabe? Não tinha uma resposta assim concreta. Em Uberaba, depois de Uberaba a gente mudou pra cá, né? Pra Uberlândia. E aqui eu conheci... Só falta Araguari para vocês morarem, né? Para formar o triângulo. Não resisto. Bela de Araguari. Aí, aqui, quando a gente mudou, eu conheci a quiropraxia, que é realmente... Porque os outros pegavam mais, era a questão do músculo, sabe? E a quiropraxia, ele é realmente, assim, no osso, se assim podemos dizer. Não sei, né? Não sou médica. Felipe, ajuda aqui. E aí eu comecei a fazer, né, a quiro com a Beth, que é uma pessoa assim, maravilhosa, e tem me trazido um resultado excelente, sabe? O grau não tá muito alto mais. Você sente muita dor ainda? Não sinto dor, nunca senti dor. O que eu senti quando eu descobri a escoliose foi dor muscular somente, mas depois não senti mais. Olha, tem uma Gen que foi, ou não sei se ela é ainda. Gente, vocês acham que o Acre, enfim, é pertinho lá do Acre, o município dela, mas bem no interior do Amazonas, ela está ligada com a gente aqui, a Maria Jussiane. Obrigado, viu, Maria, pela presença aí, pela audiência. E como é que anda, agora falando um pouco de discernimento vocacional no sentido espiritual, o que você pensa para a sua vida? Uau! Ai, eu não sei, assim, realmente, já pensei em várias coisas. Mas eu acho que eu pretendo, em questão, assim, do futuro, de construir uma família, sabe? De construir uma família, de ser um pouquinho do que a minha família me ensinou, né? E de uma forma, assim, de criar, né, os meus filhos dentro do movimento. Porque isso, para mim, foi o essencial, que fez a diferença. Porque eu conheço o movimento desde que eu era um bebezinho, desde que a mãe descobriu que estava grávida de mim. Então, eu adoro demais o movimento. E esse é o meu sonho, de verdade, de criar meus filhos totalmente dentro do movimento, porque é um mundo bem belo. Dois. Não é?
É verdade, é verdade. Eu lembro do Sérgio falar isso, já em algumas reuniões de unidade que a gente estava, Uhum. né, porque agora eu pulei o muro, e aí e ele falou que ele não era, né, do movimento, e ele, assim como eu, ele entrou depois de mais velho já. Sérgio, estou te chamando de velho, hein, Sérgio, se você estiver vendo aí. Estou dizendo que você entrou depois de mais velho. Ele falou que, olha, ele não teve a chance de beber desse ideal desde a infância, mas com certeza os filhos dele vão ter. Então é mais ou menos assim também. Tem uma pergunta aqui, é assim, Júlia, como foi a primeira vez que você contou essa experiência? As pessoas sabem disso, é público que você tem escoliose? Então, no início foi algo bem difícil, muito difícil mesmo, porque eu fiquei bem fechada, sabe? Eu não queria contar para ninguém. Eu não queria que as pessoas soubessem disso. Porque tinha gente também que me tratava assim um pouquinho diferente, sabe? Muita gente parava assim na rua, meu Deus do céu, o que aconteceu com você? Aconteceu um acidente, né? Ou algo assim do tipo. Então, no início foi bem difícil, foi uma experiência bem forte, mas que a família dos focolares me ajudou muito. Uhum. Outro conselho que eu vou te dar, número 2. Minha tia teve também. Hoje ela casou, já separou, a minha madrinha, Uhum. mas tem 2 filhos e está aí de boa, entendeu? Então, não se Sim. preocupe que isso vai dar tudo certo. E se alguém mexer com você por causa disso, você chama a gente, eu e Felipe, a gente manda dar um jeitinho. Pode estiver lá. Júlia, você se inspirou em alguém para escolher a área da saúde? Existe algum personagem, algum ser humano assim que você disse assim, nossa, gente, para dar meio torto aqui. Não, tá não, foi o computador que deu uma travada. Nossa, essa pessoa, poxa, sabe? Eu quero ser assim que nem ela. Seu pai está falando que você está te elogiando aqui de novo. Você, Júlia, é uma guerreira, sempre pronta a ajudar os outros. Obrigada, papai. Easy. Pode abrir a porta se quiser. Semana passada, a gente estava conversando com a Kiarinha do Coisa, ela abriu a porta para agradecer a mãe dela as respostas. A mãe dela vendo no celular na sala. Mas aqui no caso tem como, gente, só faria isso. Tá certo. Não, mas fala aí, existe alguém assim que te inspirou, que te inspira, né, para Certo. seguir na área da saúde? Então, sim, tem. Em questão em relação assim, à família, a gente não tem ninguém relacionado totalmente à saúde, sabe? Questão assim, de médico e tal. Mas sim, tem dentro da família dos focolares, né? Que é o Felipe, né? Que sempre foi assim, literalmente como irmão em todos os sentidos, e me espelho muito nele. Também tem o Ângelo, não sei se você conhece. Já ouvi falar. Tem o Ângelo, que eu sempre também, né, gostei muito dele, da experiência dos dois, em relação, assim, à medicina, todas as histórias compartilhadas. E agora, né, minha irmã, que tá dentro da medicina. Até fim de semana a gente tava juntas e ela foi compartilhar um pouquinho, né, do que ela tá vendo e tal, e eu gostei, assim, bastante. Eu estou acostumado aqui. A minha irmã ela está fazendo também, ela é publicitária. E aí eu já estou acostumado aqui com vídeos já, né? Com vídeos não, com livros. E ela contando as histórias e chega, já está agora saiu do ciclo básico, né? Está indo para as matérias mais específicas e tal. Uhum. Aí um dia a gente estava no Dia das Mães aqui, estava eu e ela, porque minha mãe tinha ido para Rio Branco tomar vacina e também passar o Dia das Mães com meu irmão, né, que está lá, que é casado, já tem meus sobrinhos. E aí eu tô dormindo, acordei para ver Fórmula 1, mas eu não consigo ver assim, quando tá frio e tal, né? Domingo cedo eu dormi. Aí ela passa correndo assim, eu ouço, né? E ela teve um problema de saúde também, outra pessoa que, assim, um dia eu posso botar vocês duas conversando e você vê que Uhum.
Não é porque é minha irmã, não. É bonita, assim, puxou para mim, tá, brincadeira. É, ela bateu, talhou mesmo, assim. E aí ela passa correndo. Diz, vai para onde, Joana? Aí ele disse, vou para o IML. Domingo agora, assim, disse, vou lá com o meu professor, meus amigos da turma, todo empolgado, gente, meu Deus. No meu curso de Direito, o pessoal fez abaixo-assinado, e eu de besta entrei para ter medicina legal. Graças a Deus que não teve, e eu não fiz, porque eu não tenho coragem, Júlia. Eu trabalhei Sério? na TI da segurança, e aí deu problema no IML. Na época o IML era tudo, né, tudo junto, aí a gente foi lá atender um chamado, e eu fiquei assim, aí disse, amigão, aí tinha o setor administrativo, um computador, uma impressora dando problema e outra dentro da sala, e o computador dentro da sala dos cadáveres, né? Eu falei, eu virei pro Lucas, a quem eu carinhosamente, antes que as pessoas já assim que eu sou racista, todo mundo chamava ele de negão, eu falei, negão, meu brother, você pode deixar que eu seguro os dois chamados e você faz um só. Ele disse, porque eu não entro aí nem que me pague, negão. Se eu só vou em velório porque eu sou obrigado. Aí disse, mas não tem nada a ver, estão fazendo autópsia, está doido, o cheiro daqui eu já estou sentindo. Deus me livre, minha filha, Deus me livre. E aí eu não dei para a área da saúde por causa disso. Mas eu achava muito bonito ver médico enseriado assim, não sabe? O pessoal está Uhum. rindo aqui no chat. Até um amigo que trabalha com. Você falou isso mesmo, Felipe, do Ângelo, depois a gente vai tratar a produção. Um amigo que trabalha com equipamentos hospitalares vendendo, ele está assistindo a gente aí também, ele está rindo aqui. Ele sabe desse meu medo. Agora eu esqueci o que eu ia perguntar, né? Pô, produção, alguém depois dá um toque aí para mim, porque eu perdi a linha do raciocínio. Júlia, você. Gente, ao vivo é isso. Ao vizinho ouvindo carro, aliás, é minha irmã. E eu esqueci o que eu ia falar. Júlia, seus pais trabalham com o que mesmo? A gente tinha falado isso na live da Laura, mas eu não lembro mais o que é. Minha mãe, ela aposentou, né? Ela era administradora. Meu pai é engenheiro elétrico. Pessoal, tudo é exatas aí, gosta de cálculo mesmo. Não tem ninguém que seja da paz aí, não, de humanas, história, geografia, direito. Não. Tem meu primo, que mora na mesma cidade que a gente, na rua de cima. Uhum. Ele é advogado, mas também fez administração. As pessoas pensam que cidade. Uberaba não é que nem coração de estudante, não, né? Não lembro, não é do seu tempo, não, né? Coração de estudante. Era uma novela que tinha passado no interior de Minas. Eu não acho que era Ouro Preto, não sei se era Uberaba ou era Ouro Preto. O Felipe mandou aqui, ó, emocionado, ele está agradecendo você ter as palavras que você dirigiu a ele. E Ângelo no OHV. Nossa, tem muita gente aí para vir. Aliás, sábado, nós falando em exata, sábado teremos o nosso querido Caio Melo, professor, engenheiro, fazedor de bomba. Que é isso? Olha, teu pai falou aqui, somos todos normais. Obrigado, seu Luciano. Professor, engenheiro, fazedor de bomba e assistente JPMU às vezes. Tá aí Que desligado. chique. Aí, dona Mariana também. Júlia, uma pergunta boa. Obrigado, Felipe, por ter emendado o assunto. Qual foi a importância, como foi aproveitando a pergunta do Felipe, a importância da sua família nessa trajetória, né? Que você descobriu a escoliose, como foi assim, o apoio, a base? Então, a base foi assim, muito forte, sabe? Foi muito assim, significativa. E foi daí que eu percebi que realmente a minha família como um todo é muito unida, sabe? Ela é muito unida, vive realmente o mundo da unidade, né? Foi uma experiência, assim, bem forte, bem marcante também. E eu gostei muito, porque eu nunca imaginava que ia ser tão forte assim, sabe? Eu pensei que ia ser, é só mais uma fase, né? Pensei até no início que eu tava assim, totalmente sozinha. E eu lembro direitinho que quando o médico falou, né, que eu teria que usar o colete, eu não queria mais ficar no consultório, eu queria ir embora. Aí minha mãe me levou embora, eu cheguei em casa, eu lembro direitinho. Meu pai e minha irmã, né,
com os braços abertos para me acolher, e realmente foi meu porto seguro, sabe? Em todos os sentidos. Eu literalmente me entreguei naquele momento. E é muito disso, né, também. Tem até um salmo que fala pra gente fazer com prazer a vontade de Deus. Mais ou menos isso que fala. E realmente, naquele momento foi isso, né? Aquele abraço, aquele aconchego, né? Aquele colo da família, o apoio foi muito importante, né? E foi aí, né, que eu comecei a realmente a me entregar nas mãos de Deus, né? Uhum. E você na escola, as pessoas olhavam torto para você? De início, todo mundo recebeu, da minha sala, né, me recebeu muito bem. Novamente, né, porque foi assim, eu falo que tinha a Júlia antes do colete e a Júlia depois do colete, depois de descoberta realmente assim, a escoliose, né? Então foi algo assim, bem marcante, que todo mundo me acolheu, me ajudou, e eu tenho que agradecer a minha turma da época, que conviveu comigo, né, com o colete, foi bem família também. Nossa, que massa, porque a gente sabe como é que é, né? Criança, principalmente Sim, adolescente também. A galera gosta às vezes de brincar, não é nem zoar, sim, mas gosta de brincar e não sabe se isso vai ferir a pessoa. E é muito bom você ver assim exemplos de acolhimento. Por isso que eu falo, eu também passei por uma situação, depois a gente pode conversar no pessoal, e aí assim, era difícil, né? Porque a galera da minha turma pegava pesado, assim. E eu ficava muito mesmo? brabo. Eu ficava muito brabo, assim, porque eu não tenho pavio muito longo, não. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não responderia com as coisas que eu respondi. Mas eu já fui, às vezes, fazer visitas de cortesia à inspetora e à diretora, assim, mas só para perguntar como é que elas estão. Gabriela, não sabia dessa parte de você. Você por aqui de novo? O pessoal está pegando no pé, tal, mas enfim, depois a gente vê que isso são arroubos da adolescência, né? E Uhum, a galera hoje é totalmente diferente, a gente conversa e, enfim, coisas que mudam, né? Mas não, assim, é bom ver esses exemplos assim, né? E que fique que sirva de lição para quem está acompanhando, para quem for ver, que você deve acolher a pessoa, né? Em vez sim, exatamente. de repudiar sobre os defeitos dela. Júlia, você falou que o seu, a sua vocação no sentido espiritual, então, a não ser que o vento mude, como a gente estava falando no trem de segunda ontem até, a não ser que sopre, né? Você tem a vontade de estabelecer-se e ter uma família. Isso, exatamente. Mas se inspira, obviamente, no seu Luciano e eu esqueci o nome da sua mãe. Pode me lembrar aí. Silvânia. É o Silvânio. Isso é bom. E vem cá, nessas dificuldades todas, Julinha, nessas situações todas, a oração foi importante para você quanto? Em todos os momentos. Em todos os momentos a oração anda comigo, né? Desde pequena, realmente, foi, como eu disse no início, meu quarteto fantástico. Eu sempre que estou em uma situação assim, eu estou rezando, estou pedindo a Deus, né? E a oração anda comigo em todos os momentos, assim, realmente mesmo. Seja aqueles feliz, triste, momentos que for. Uhum. E o Felipe está perguntando se quando você fala família, você inclui o Theo. O Theo é o cachorro, né? Sim, ele não tá aqui na sala, não. É Ele O apareceu. Theo é o cachorrinho. Vamos Ele fazer um apareceu no outra. da Laura, né? É Verdade. verdade, ele apareceu no da Laura, Theo é o cachorro. Você está falando da importância. Teve algum momento assim de que, sabe, aquele rompante, como os pajéres falam, eu vou desistir disso tudo e chega e de tacar ou não? Sim, Já? sim.
Aconteceu isso no ano passado. Eu estava... Desde criança eu sempre quis estudar mais sobre o movimento, sabe? Ter mais o contato, assim, com o movimento. E nunca tive a oportunidade, né? De estar estudando, aprofundando. Aí eu lembro direitinho, no ano passado, tava um momento, assim, bem difícil, pedindo orações, assim, para umas situações que eu tava vivendo. E eu tava assim, nossa, realmente, né? Meu quarteto fantástico não tá fantástico, gente. Tem algum problema com eles. Não tá me ouvindo. E quando foi, eu acho que foi numa sexta-feira, se não me engano, a Val, você conhece a Val, não conhece? Uhum. Nossa, De BH. Ela começou a me ligar no meio da tarde. E aí eu não queria conversar, sabe? Porque eu tava assim, muito chateada, que, meu Deus, não tinha nada a ver com a Val. Mas eu fiquei chateada porque Kiara não tava me ouvindo, Deus não tava me ouvindo, né? Ninguém tava me ouvindo no meu quarteto fantástico. Eu não queria atender. E ela ficou insistindo, insistindo. Aí eu resolvi atender. Aí eu atendi, aí ela falou, oi, Juninha, podemos conversar e tal. Ela foi, me contou que ia ter uma reunião da Rede Anil. opa, opa, deu uma travada, volta, volta, Oi. volta, volta. Peraí que eu vou a porta agora toda. Eu quero ver isso aqui não funcionar. Vou deixar assim. Voltei. Eu quero mandar um abraço para Claro, que presta um serviço de qualidade, para não dizer o contrário. Você estava falando da Voltou? Val e voltou. Você estava falando da Val e cortou. Aí a Val me ligou, né? E me chamou para participar de uma reunião que ia ter da Rede Anil. Uhum. E eu não sabia o que que era, né? Assim, eu conhecia as cores, mas eu fiquei assim, gente, o que que é, né, realmente essa reunião? É, ninguém entende até hoje. E eu fiquei assim, por que que eu vou participar, né? Mas tudo bem. Eu falei assim, não, Val, eu vou participar e tal. Aí no decorrer da tarde ela me mandou alguns documentos, o que falava, assim, realmente. E eu participei dessa reunião. E, Gabriel, eu juro, tudo que eu estava pedindo pro meu quarteto fantástico, as respostas estavam nessa reunião. Literalmente estava na reunião. E eu vi realmente que tudo tem o seu tempo, a sua hora, sabe? E isso para mim ficou muito marcante em toda assim, a minha vida. Uhum. Opa, deu. Deixa eu só mandei uma mensagem errada. Como é que eu faço aqui agora? Vamos lá. Vamos continuar e depois a gente ajeita isso aqui. E você sabe da música, eu citei já, inclusive eu usei, não lembro, não foi no, não foi no da Júlia, não, foi no da Juliana, lá do Nordeste, da Gen lá do Nordeste. Você sabe que eu citei aquele exemplo da música, do Gilberto Gil, que fala do silêncio, eu não posso pôr aqui, senão o pessoal corta, né, às vezes o canal, e aí a gente fala muito silêncio, fala muito do desamarrar-se, né, Uhum. de a pessoa sair de si, né, como se fala, Jesus fala da mortificação dos sentidos. Eu queria te perguntar se, assim como na música do Gilberto Gil, se eu quiser falar com Deus, a Júlia tem algum método de oração? Então, eu sou daquelas pessoas mais simples, sabe? De ter realmente uma conversa com Deus, né? De falar assim, ô, preciso da sua ajuda aqui e tal. Eu sou uma coisa assim, bem simples. Mas eu não. Todas as vezes, por exemplo, vou fazer alguma prova, eu tenho que rezar a oração do Espírito Santo. Em todas as provas, já é automático. Eu sento na carteira e já começo a rezar. Depois de uns tempos pra cá, eu conheci o terço da Divina Providência, que eu não conhecia. E eu gostei demais. E são essas minhas orações preferidas, né? Que eu costumo estar rezando assim.
E é isso. Mas você reza ouvindo música, você reza, você para no seu cantinho, você reza fazendo exercício, por exemplo, eu conheço o padre lá é como se fosse um aconselhador que eu tenho, ele sai lá no Rio, ele anda ali as ruas e sobe, rezando o texto, sobe, né, faz a caminhada dele toda é a caminhada, né? Os exercícios Uhum. físicos deles são fazendo orações. E aí eu te pergunto, se é no silêncio, é no exercício, é Não, eu ouvindo sou no alguma música? silêncio. Eu sou no silêncio, assim, quando eu quero assim, me concentrar realmente, eu sento, né? E começo a rezar. E quando eu vou tomar banho, eu adoro colocar uma música. E normalmente eu coloco músicas mais assim, de louvor, sabe? E aquele momento realmente é o meu momento com Deus, sabe? Mais profundo mesmo. Uhum. Você é uma pessoa, se considera uma pessoa mais introspectiva ou extrovertida, assim? Não sei. Ai, eu não sei, nunca parei pra pensar nisso. Eu acho que eu Cadê o sou mais a minha. pessoal da plateia aí, depois ajuda a gente aí, seu Luciano, Felipe. É, isso, você acha que o fato de ser mais a sua ajudou nessa experiência que você teve de passar por essa situação de usar o colete, de ter esses problemas? Ou atrapalhou um pouco? Ai, eu acho que no início eu realmente vi que não estava dando certo, sabe? Porque no início estava muito fechada, muito mesmo. E depois que eu realmente assim, me abri, né, com as pessoas que eu confio, assim, realmente, porque não é para todo mundo, né? Que eu vou, não sei, às vezes entregar algum problema Uhum, meu, e enfim. Foi nesses momentos que eu realmente fiquei mais tranquila, mais relaxada. uhum. E é verdade que você participa, você tem uma experiência de atuação na igreja? Fiquei sabendo aí. Tenho. Conta pra gente um pouquinho. Uau. Eu não sei por onde começar. Quando a gente mudou para Uberaba, não tinha um movimento tão forte, né? Igual, por exemplo, aqui em Uberlândia. E a igreja que a gente frequentou foi a catedral. E lá foi realmente, assim, uma mãezona, sabe, pra gente, o pessoal de lá. Nos acolheu bastante. E eu nunca tinha vivenciado, assim, tão forte dentro da igreja, sabe? Eu era mais, assim, do movimento. No entanto, no início foi um pouquinho difícil para mim me acostumar. Mas depois que eu conheci, né, essa nova experiência foi, assim, maravilhoso. Dentro da igreja lá, né, teve vários, assim, por exemplo, um dos acontecimentos foi o encontro de jovens que teve. E eu tava com a mente muito fechada, não tava querendo muito participar, sabe? E aí eu comecei a participar, era como se fosse um acampamento. Um retiro, na verdade, que a gente ia e passava o dia lá e depois ah, assim eu vou chorar aqui, Gabriel. Quero ver no Se eu chorar, final. não, não, se eu chorar aqui, imagina. Vai, chora um pouquinho agora só para render. A gente bateu de brincadeira, brincadeira. Continua. Ai, ai. Mas então na igreja eu participei, né, desse encontro, foi muito marcante. Depois eu virei, a gente fala cerimoniária, mas é coroinha de servir o altar, que foi algo assim bem legal. E também dentro desse grupo de jovens, eu comecei a entrar para dentro da coordenação, sabe? De levar também um movimento dentro da nossa igreja, porque eu acho assim, um movimento algo maravilhoso, né?
Uhum. Principalmente em todo o dado do É que amor. nem doce de leite, né? Exatamente. Provou, já era. Isso, exatamente. E foi bem legal também, teve muita gente que gostou de conhecer o movimento assim. A Tem gente alguém também que está fez. participando? Tem alguém que está participando? Que você trouxe mesmo assim? Então, a gente fez até um encontro lá. Se não me engano, o encontro chamava Start. Acho que é isso mesmo. Depois o pessoal aí nos comentários podia ajudar, se é esse mesmo o nome do encontro que teve. No início foi bem legal, sabe? Teve a ajuda do pessoal de BH, o Felipe, todos os meninos, né? Foi bem legal. E, assim, para estar em prática mesmo, não conseguimos manter assim, né? Como se diz, a gente semeou a semente e a gente espera que eles estejam cultivando, né? Mas também nesse encontro teve uma experiência bem forte com o afilhado da minha mãe, que foi uma experiência assim maravilhosa, que Nossa. depois podemos contar, Opa! que foi assim muito legal, foi algo extraordinário e que até hoje ele fala, nossa, o encontro que teve e tal. Mas é isso. Conta pra gente essa experiência aí. Poxa, A, agora eu fiquei experiência, curioso. a experiência, assim, é que ele é ateu, sabe? Ele não acredita nessas forças assim. Mas dentro do encontro, ele ficou assim maravilhado com as coisas, sabe? Ficou assim encantado de como a gente pode estar vivendo isso, sabe? De uma maneira assim gostosa, sabe? Literalmente viver o ecumenismo, né? A gente teve aqui no primeiro episódio dessa divisão agora, dessa temporada, o pastor José Roberto, que Aí teve é uma com vocês, gracinha. né? Pois então, Gabriel. Se eu conseguir meter um pouco na voz dele, ele estava. Ele veio com a gente aqui, contou um pouquinho da história dele. Mas o teu. Olha, a dona Silvana entrou. Ele participa das atividades do movimento hoje ainda? Hoje assim, não. Porque ela também não tá tão forte o movimento, sabe? Uhum, entendi. Julinha, olha aí, recebe ligação agora. Quem está me ligando? Meu pai. Pessoal, só um minutinho, é meu pai. Eu atendo. Oi. Vou ver. Tá bom. Eu tô num negócio aqui, daqui a pouco eu te ligo. Pronto, oi, gente, voltei. Papai estava ligando. Não mandou para cá, não. Enfim, seu pai falou que você é uma pessoa disposta, espontânea, no caso, disposta também, pode-se dizer. As pessoas estão elogiando bastante você. Eu queria te perguntar, Júlia, batendo tudo isso que a gente falou no liquidificador, todas essas características suas, volta Gabriel, Felipe é engraçadinho. Existiria a Júlia sem humor, sem o bom Não. humor, sem o sorriso, que é uma coisa que você tem bonito também, Obrigada. diga-se de passagem. Não, eu acho que isso tudo está interligado um com o outro, sabe? E isso é o que me faz ser a Júlia, uma característica muito forte, né? E eu acho assim que, como meu pai já tinha falado, eu gosto muito assim de ser proativa que fala, eu acho que não é? Uhum. Fazer antes a pessoa falar realmente que precisa fazer tal coisa, sabe? E isso é o meu jeito de ser, né? Muita gente critica isso de uma forma às vezes negativa,
mas o que eu gosto, né, que faz a diferença, né? Uhum. Por exemplo, você passa assim por alguém mais necessitado, como que faz a diferença o seu bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então eu acho que sem humor, sem oração, não Não. teria a Júlia como eu de hoje. Uhum. Ó, o Felipe está falando aqui que você é bem proativa mesmo. É porque a gente, como eu estava falando com a Laura, né, e com os outros, eu sempre dou esses exemplos, e a gente tem vários bons exemplos, que era mesmo falava da identidade, né, do Jung. Papa Uhum. Francisco vem falando um pouco disso nas suas homilias. A gente tem o Padre Léo, a gente tem vários bons exemplos aí de evangelização através, né, do sorriso, das piadas e enfim. Júlia, você sabe que aqui a gente tem um quadro que novo na televisão, né? Novo na, na mídia aí. Olha, peraí. Na última vez em que fui, antes de eu fui a Uberlândia, quando Julinha soube, logo quis que ficasse na casa dela. Júlia é terrível, não perde uma oportunidade de fazer uma piadinha. Opa, bom saber. Não, agora não está a hora do quadro, eu me atrapalhei. Antes de eu né, fazer aquela surpresinha que a gente sempre faz para as pessoas, eu vou te fazer uma pergunta. Como a Júlia de 18, hoje, se imagina daqui a 10 anos? Vixe. Nossa, eu imagino já formada, né? A caminho da formação assim, também de uma família, né? Assim, de casal e tal. Imagina assim. E sempre fazendo o bem pro próximo, sabe? Uhum. Mas você imagina. Agora eu esqueci o que eu ia perguntar. Deixa eu só mandar uma mensagem para a produção aqui. Você imagina já formada, né, você falou que imagina formada tendo uma família. É isso que eu ia perguntar, você já respondeu. Aqui é tudo atrapalhado. É... Felipe, o pessoal está te aguardando, hein? Lá em Uberaba. Vem de novo, Felipe. Já estão lançando a hashtag aqui, inclusive. Vem de novo, Felipe. Eu topo, hein, essa hashtag. Quem te, existe algum ser humano agora? Você falou da sua irmã, Uhum. né? Há uns 10 anos, depois a gente vê. Existe algum ser humano que te inspire na tua caminhada, assim, para. Você falou da sua irmã no sentido da área, você falou do Felipe Uhum. no sentido da área, né, profissional e tal. Existe algum ser humano que te inspire a seguir na vida mesmo, assim? Ah, sim. Eu acho que é Maria, mãe de Jesus. Por quê? Por tudo assim que ela passou, sabe? Na sua história, que eu acho linda, né? Maravilhosa. E. Ai, é difícil de Deu a falar. travada. Claro, muito obrigado, claro, muito obrigado. Pode continuar, você estava falando que de Nossa Senhora, mas o filho falou que se você quiser dizer que pode ser ele e a Laura de novo, ele não acha ruim, não. Ai, meus irmãos mais velhos, nossa senhora. Mas eu acho que a Maria, sabe? Todos os momentos da vida dela, a trajetória, né? A história dela é muito linda. E eu tenho certeza que é ela. Uhum. Você tem algum santo de devoção? Santa Terezinha. Se
a gente sair aí em Uberaba e tiver um lugar vazio na mesa e Santa Terezinha estiver sentada lá. Qual pergunta você faria para Santa Terezinha? Nossa, pesado, hein? Meu Deus. Eu acho que de início eu ia agradecer a ela, né? Por tudo que ela fez assim por mim. Mas eu perguntaria o porquê do chamado dela que ela fez na minha vida. Nossa, muito legal. E só finalizando, antes da gente entrar com o quadro aqui, geralmente eu quis dedicar essa parte, né, do podcast às pessoas mais novas, a geração Z, né, que agora está se dividindo esse negócio de cringe, millennial, né? O pessoal da geração do Felipe, que é millennial, geração, esse negócio aí que eu não sei porquê, porque enfim. Uhum. E aí eu te pergunto, geralmente eu faço essa pergunta dos 10 anos, mas eu vou te perguntar agora, a Júlia de hoje, com a cabeça que tem, pelo que passou, né, hoje tem essa oportunidade de começar esse curso, o que ela diria para a Júlia que passou, a Júlia que estava naquele consultório e quis sair naquela hora por causa quando soube que tinha que usar o colete? Que a Júlia é muito valente. Nossa, muito valente. Até começar a chorar. Que a vida vai fazer você querer cair, né? Várias vezes e como. Mas é como meu pai sempre fala, né? Segura na mão de Deus e vai. Nossa, a gente falou isso. Eu tô chorando já. Não, para. Dá vontade de abraçar, e a gente não pode, ora. Abraço virtual, Gabriel. Pois é. Aquela Júlia, você falaria para ela, que conselho você daria para ela? De não ouvir tantas pessoas que não têm tanta intimidade com você. Nossa. Você falou antes de Nossa Senhora, né? A gente tem um depoimento bem legal também. Uma pessoa falou isso na quarta-feira. Agora o Felipe estava presente e viu bem o que é isso. Já é a segunda pessoa que fala isso, assim. Uhum. Mas vamos lá, né? Para a gente dar levantar o humor. Nunca se viu isso na televisão. O Domingão destaca. Poucas vezes, com experiência, com competência e com talento, chega de forma tão sólida, tão consistente, degrau por degrau, atividade por atividade, quanto esta fera. Por isso, você está no arquivo confidencial. Não acredito. Eu vou chorar mesmo. Gente, vai fazer que nem... Mas Oi, isso, Gabriel. né? Olha, Julinha, você está falando eu vou chorar, eu que choro aqui, uai. Primeira pergunta da noite. Eu tô chorando já, Felipe. Era impossível não aparecer aqui hoje. Era quase que... Ah, meu Deus. O Felipe, a gente tem duas estatísticas aqui. Minas Gerais foi o estado que mais apareceu desde que eu criei esse podcast. Que orgulho! E o Felipe foi que apareceu mais que eu, porque eu já saí, né, para abrir ali a porta para a internet. Eu caí, o Felipe ficou. E aconteceu várias coisas. Aliás, tem mais uma pessoa querendo te dar um abraço também. Mais Julinha! Gente, Gabriel, você vai fazer eu chorar. Que alegria! Ei, Val, que alegria! Tudo bom?
Bem, e você? Tudo jóia. Ai, agora eu tô com vergonha, porque eu não queria atender o telefonema da Val para fazer o convite. Ai. Ô, Felipe, continua aí o que você estava falando, você falou e eu te interrompi. Não, sem problema, assim. Mas é porque imagina, eu sentado aqui na sala, assistindo, e Gabriel pergunta assim, Julinha, quem te inspira? O Felipe. Meu Deus do céu, lágrimas reais. É difícil, viu? Você que faz a gente chorar sentado aqui do lado de cá. Ai, meu Deus. Mas são muitas experiências, sabe, Gabriel? E teve vários momentos assim, e a Júlia sempre fala disso, assim, o Felipe é meu irmão, o Felipe é meu irmão, o Felipe é meu irmão, assim. E é um carinho muito recíproco, sabe? Eu admiro demais, demais, demais essa pessoa. Especialista, fiquei feliz da entrevista, dela estar aqui. Fiquei, nossa, emocionado mesmo da resposta dela mais cedo. Não tem nem como agradecer o tamanho carinho, Ju. E eu lembro que eu trato ela sempre por Julinha, né? E teve uma vez que eu falei, Júlia, você se importa? Ela, lógico que não, eu gosto. Eu falei, então, porque é muito um carinho de irmão, assim. E aí, obrigado pela menção, obrigado por ser essa pessoa, por ter feito essa experiência, por ter dividido com todo mundo e por ser essa inspiração também, viu? Super beijo. Obrigada, Felipe, te amo demais. Você mora aqui, ó, no meu coração. Um beijo. E aí, Val? E essa menina aí? Puxa, eu fiquei muito feliz saber que hoje teria essa entrevista, né, com a Julinha, porque é uma pessoa muito especial, né? Eu já conhecia muitos dons dela desde muito tempo, né? De toda a família, né? Que mora no nosso coração mesmo, né? Moraram um período em Belo Horizonte. Foi quase quando eu cheguei por aqui, né? E a experiência também que a gente fez quando ela mencionou daquele Start JP1000 que a gente fez lá em Uberaba, né? E eu me lembro de um momento muito interessante, Júlia, que a gente estava ali na recepção, recebendo as pessoas e tal, né? E eu conheci alguns, uns mais, outros menos. Aí, de repente, você chegou e sugeriu coisas que nem passariam pela minha cabeça, né? Esse fica aqui, esse fica lá, e papapá, e etc, né? E a coisa se harmonizou. E eu nunca esqueci daquela experiência, daquele momento ali, sabe? Porque fez toda a diferença, né? A pessoa ficou feliz de ter ficado naquele grupo, outro no outro, né? Falei, nossa, ela pensou, como se você tivesse pensado em cada um ali, sabe? Cada um você conhecia, sabia que poderia deixar a pessoa mais livre, mais tranquila para participar do encontro e tudo mais, né? E eu vi que você colocava os dons assim como uma naturalidade, porque era você. E fez toda a diferença, né? E foi um encontro super, super bacana. E depois a tua sensibilidade também, né? Para com cada pessoa, a delicadeza. E agora, né, quando você disse, né? Daqui a uns anos eu quero saber que eu fiz uma coisa boa, né? Para os outros, né? Então, isso aqui faz com que a vida tenha um rumo, né? Esse rumo certo, né? Um plano inclinado, assim. Mas eu acho que vai ser cada vez mais essa vida de crescimento, né? Cada dia mais. Eu queria pontuar 3 coisas, Júlia, antes de você falar. A primeira, a Maísa está vendo você, grande Maísa. Nossa, queremos a Maísa aqui, ó. Maísa eu acho que se isso existe, foi porque lá atrás eu conheci o Focolare através da Maísa, que me puxou. Disse, não, domingo que vem eu volto, e a Maísa me puxou. Acho que ela vai lembrar disso. E, enfim, a Maísa está aí. E, olha, mandaram um abraço para o Pikachu aí. Ontem, a segunda coisa a gente ontem estava falando, né, já disso aqui, do circo que ia se armar para pegar você, né? Da surpresa. Ainda bem que você não resolveu entrar no trem de segunda ontem, e senão não ia dar para armar.
a surpresa. A Maísa falou para você continuar sonhando alto. E eu queria te perguntar uma coisa antes de você responder a Val. Você, para as pessoas que enfrentam alguma dificuldade, seja na saúde, como você enfrentou, que tem que ficar ouvindo, você disse que falaria para você anos atrás, não dê ouvidos ao que você não tem intimidade falam. Para as pessoas que enfrentam um tipo de problema, o mesmo tipo ou não que você enfrentou, o que você falaria para essas pessoas também? Seria o mesmo tipo de conselho que você daria para a Júlia? O que você falaria? Sim, o mesmo conselho. Não mudaria assim nada, sabe? Lógico que cada um, né? Age de uma forma. Mas o que eu poderia ofertar para tal pessoa seria isso, como eu me trataria, né? Porque eu sempre me coloco no lugar do outro, né? Pensando sempre realmente que é Jesus, ou se realmente era eu que estivesse no lugar da pessoa. Uhum. Gabriel. Fala. Mais cedo eu comentei aqui, né, que eu fiquei na casa deles numa viagem que eu fiz para a cidade deles, né, em Uberlândia. Mas não foi algo tipo, eu liguei e falei assim, gente, vocês me recebem, né? Eu ia mesmo para a cidade deles e eu chamei a Júlia para conversar, para contar que eu ia lá, para a gente poder se ver. Ela, lógico que a gente não vai se ver somente, você tem que ficar aqui em casa, vê se pode, você vai ficar no hotel. Não, tem que ficar aqui em casa. Assim. Aí conversou com os pais dela, com todo mundo, eu fui ficar na casa deles, né? Mas não podia só ficar na casa deles. Ela acordou 5 horas da manhã, junto com o Luciano, com o pai, para ir lá me buscar no ponto do ônibus da rodoviária que eu estava chegando. Aí cheguei, tinha café, tinha tudo, eles cuidaram de tudo, fiquei lá os dias que tinha que ficar, me levaram de volta para ir embora. O pobre da Júlia levantou de madrugada, cuidou de tudo junto do pai e da mãe. E aí, quando o Luciano disse que ela é essa pessoa que cuida, que se antecipa, cuidou de tudo. Não, e assim, não me deixou mencionar 1 minuto sequer ir pro hotel ou qualquer coisa parecida. Nossa, eu lembro que no início eu briguei com ele, falei assim, como você vai vir para Uberlândia e ficar no hotel? Você tem sua casa aqui. Nossa, eu fiquei muito brava. Até depois, quando ele aceitou, eu fui, desculpa, né, se eu fui grossa, mas eu literalmente falei assim, como assim? Fiquei chocada. Você pensou, né? Disse, vou logo dar uma bronca nele, depois eu peço desculpa. Ele vem, aí eu peço desculpa a ele aí. Sim. Mas tá certo. Mas, pode falar, Laura. Só para responder a Val, né? Nossa, Val, é uma alegria, né? Ter você assim, realmente presente na minha vida desde quando eu era criança, né? Não vou lembrar quantos anos eu tinha quando eu morava aí. Mas era bem... Acho que estava no 3º ano do ensino fundamental, não vou lembrar, enfim. Mas a Val, nossa, uma mãezona do Focolare. Nos acompanhando, dando os conselhos, né? Ajudando sempre. Muito obrigada, Val. Bom, chegamos obrigada a você, aí. A gente caminha junto, né? Sim. Que massa que deu certo isso aqui. Eu tinha esquecido de pedir até o telefone da Val ontem, mas ainda bem que o Felipe socorreu. Eu não lembro o que eu ia falar agora, gente. Alguém tem alguma pergunta aí a fazer? Cadê? Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, antes da gente fechar a conta. Acho que a gente pode fechar a conta, porque está todo mundo emocionado, de olho marejado. Eu estou de olho inchado aqui. E outra coisa, a gente estava esquecendo, agradecer a Maísa, né, também, pelo comentário. Ainda não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, mas estou ansiosa. Você vai se apaixonar por ela. Você vai se apaixonar por ela. Sim, estou ansiosa para esse nosso encontro, né? Muito obrigada, Maísa. Maísa, queremos você aqui, hein? Vou te chamar no WhatsApp depois. Para a gente negociar a Maísa, porque a Maísa é a causa de eu estar aqui hoje. Uma das, né? Lógico, Deus usou ela de instrumento. Laura não, Júlia. Não, eu não confundia mais, tinha mais de 2, 3 meses que eu estava treinando para não confundir, agora eu confundi. Júlia, muito obrigado por ter topado, né? A
A gente ia fazer isso no sábado, mas a gente teve que adiantar. Graças a Deus deu tudo certo. Eu te agradeço demais por ter topado. O Felipe já sabia, obviamente, e a Val também, ontem eu contei. Eu agradeço aos dois por terem dado essa ajuda aqui, terem aparecido. Que você sirva de exemplo para quem está nos vendo, para quem for nos ouvir amanhã, para quem nos ouvir daqui a 10 anos, se isso ficar guardado aqui, ou no Spotify, como vai estar, no Deezer, no Google Podcast, todas essas ferramentas. Muito obrigado de verdade. Eu queria muito dar um abraço em você pessoalmente, tanto em você quanto na Laura, mas agora a gente não pode. Deixa eu tomar a segunda dose. Gabriel, posso fazer um pedido? Eu vou subir 8 horas aí de carro só para fazer isso. Depois de sexta-feira, acabou o corona. Brincadeira. Tem que tomar os cuidados necessários com máscara e álcool gel. Gabriel, eu imagino que a Silvana e o Luciano devem estar aí ao lado, né? Eu já entrei em contato com eles. Eles não podem participar, não, porque eles falaram que estão de pijama. Fala mesmo, tá aí no chat? Né? E é verdade, gente. Eu tô aqui na sala, não tem ninguém aqui. Estão lá no quarto. Nem o Theo veio fazer companhia. Eu já tinha planejado já. Ainda bem que a Julinha não presta atenção muito no chat. Eu apaguei as mensagens, mas era para eles entrarem. Eles preferiram animar a plateia. Mas, Gabriel, aproveitar aqui, né? Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz de verdade. Foi uma experiência assim extraordinária que vai ficar guardada assim para sempre, né? No meu coração e principalmente na minha história. A esses dois, né, que entraram de surpresa, muito obrigada do fundo do meu coração. A todo mundo que participou, né, no chat. Também agradecer aos meus pais pelo apoio, principalmente a você, Gabriel, que tornou isso tudo possível, né? E o meu quarteto fantástico, que nunca me abandona, gente. Aqui um tá aqui, um tá aqui. Isso. Um tá aqui. Eu agradeço também, agradeço a você, as palavras que você me disse, a empolgação que você teve. Nossa, eu tenho que me preparar, muito obrigado. E os elogios também, eu fiquei vermelho, de fato, mas gosto, assim, a gente ainda não se conheceu, eu falo isso para a Val, eu falo isso para o Felipe, infelizmente, por causa dessa situação que o mundo atravessa, mas tão logo Deus nos dê a chance de estar juntos, a gente vai sacramentar isso aí, e assim, eu tenho um carinho muito grande e uma admiração por você, desde aquele encontro que a gente falou, né, sobre vocações no trem, que você se emocionou, e aí eu estava no aeroporto lá de Campinas, e eu chorando, as pessoas olhando para mim assim, eu buscando meu pai, eu fazia desse jeito assim, ó. E aí eu disse, a velhinha olhando para o meu lado, esperando o filho, você está chorando, meu filho? Eu disse, não, senhora, é alergia por causa do frio. Mas a gente fiquei muito feliz, e a gente tinha que bater esse papo. Muito obrigado, Val, também muito obrigado pela participação. Tem uma pessoa também te mandando um abraço aqui, ó. Aprendi com a Julinha a programar bem a semana. Tem o Espírito Santo, sim, mas ela já facilita, sendo bem organizada. Gente, que saudade do Alan. Lindo. O Alan é o cearense com sotaque de mineiro, né? A primeira vez que eu vejo um cearense com sotaque de mineiro foi Alan. E é isso, muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Deu para trazer todo mundo que era, né, mais próximo, né, Julinha? Oi? O Alan chegou no finalzinho, mas chegou. Sim. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Val, pela presença. Obrigada a vocês. E um abraço para o papai, para a mamãe, para a Laurinha, para todos aí. Todos que estão no chat também, né? Uma saudação especial. E um abraço. Hoje a gente teve a participação da Maria Jussiane, que está aí também. Disse que gostou muito da sua experiência. Falei para a Júlia que a Maria Jussiane é uma agente de lá do interior do Amazonas, né? Bem da Amazônia Ocidental mesmo, ali da minha área. Então eu fico bem feliz dela poder acompanhar, porque a gente tem uma dificuldade de internet ali naquela área, e ela estava com a gente aí o tempo todo.
Obrigado, Alan, também. Obrigado, seu Luciano. E eu esqueci, meu Deus do céu, do Silvana. Então, bem que ela mandou a mensagem aqui, foi no pulo. Eu vou pedir para a gente encerrar, então, para a Laurinha puxar um Pai Nosso, Ave Maria, sempre, né? E a Laurinha puxa. A Júlia. Eu completo. A Júlia. Meu Deus do céu. A Júlia, obrigado, a Júlia puxa e eu completo Pai Nosso e Felipe Ave Maria. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Júlia puxa, eu respondo Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Teresinha. Rogai por nós. E Beata Chiara Lute. Rogai por nós. Eu queria também, já antes de finalizar, agradecer a produção que me mandou os prints. Eu ia pedir para alguém tirar o print e me mandar, mas o Felipe, produção, me mandou os prints aqui, já tem os prints no WhatsApp. É por isso que eu gosto desse pessoal, tem que pagar o cachê dele depois. Muito obrigado a todos. Um abraço, Deus abençoe. E até a próxima. Amanhã a gente tem 21 horas, tem uma jovem lá de Brasília com um testemunho muito bonito, quem puder acompanhar, fica a dica. Amanhã de tarde também deve estar no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, na rádio amadora aí, que tem aí Uberaba também, eu devo ceder para todo mundo. Quando você passar, você vai ouvir isso. Enfim, um grande abraço, um grande beijo, boa noite, Deus abençoe.